Graça e paz. Amém. Feche os seus olhos. Peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele venha ministrar o seu coração nesta noite. Senhor meu Pai, fala a cada um de nós, Senhor. Senhor, ministre a Tua palavra no nosso coração. Senhor, nos ensine, Senhor, sobre sabedoria, sobre inteligência. Senhor, de como devemos administrar a nossa casa. Como devemos fazer, Pai. Nos ensine nesta noite. Ministra, Senhor, ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo, Ele tenha liberdade de atuar nesse lugar. Que tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, caia por terra. Em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 2. Nós estamos na 10ª semana de sabedoria e de inteligência. Provérbios, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. A excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Amém? Podeis tomar assento. Salomão foi um dos homens mais sábios que teve. E ele dá 2 conselhos para aquele que quer ter a excelência da sabedoria. Ele diz que é necessário que nós venhamos aceitar as palavras de Deus, esconder os seus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o nosso ouvido. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E inclinar o nosso coração para o entendimento. Inclinar os nossos pensamentos. Então, 2 coisas são necessárias. Ouvir e inclinar o seu pensamento. Quantos querem sabedoria? Amém. Diga, para ter sabedoria, é preciso ouvir a palavra de Deus. E inclinar os nossos pensamentos para Deus. Muitas vezes nós ficamos anos e anos esperando ter sabedoria, mudar a nossa situação, e o tempo vai passando e nós vamos percebendo que por muito tempo, muitas vezes nós vamos ficando presos a uma situação e não sabemos como sair dessa situação. O povo de Israel, depois dos dias de José, diz que veio outro faraó que não conhecia o povo de Israel e fez deles escravos. Mas esse é um pensamento muito simplista, né? Só porque veio um novo faraó que não conhecia o povo de Israel, não conhecia José, e o povo ficou escravo. Nós devemos pensar o seguinte: quando José foi para o Egito, faraó conhecia José? Não. Também não conhecia José. E José era apenas um escravo quando chegou lá. E por que houve uma mudança? Porque José era um moço que ouvia a voz de Deus e obedecia a voz de Deus. Então ele mudou a situação dele de escravidão. E passado alguns anos, os seus descendentes, eles se tornam escravos de novo. E por que eles se tornaram escravos? Porque eles pararam de ouvir Deus. Pararam de guardar a palavra de Deus. Então eles se tornam escravos de novo. E eles vão ficar 400 anos de escravidão.
E Deus ouve o clamor do seu povo, porque Deus é misericordioso. Diga, Deus é misericordioso. Deus não tem alegria no sofrimento do pecador. Então esse povo, ele se torna escravo de Faraó. Eles ficam lá 400 anos. E Deus começa a ouvir o clamor desse povo. E Deus levanta 2 homens. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 5. Logo no começo da Bíblia. Moisés e Arão falam a Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir. Quem é o Senhor? Um grande problema é não saber quem é o Senhor. Faraó, ele governava o Egito, ele não conhecia o Deus de Israel. Ele não sabia quem era o Deus de Israel. Mas Deus levanta Moisés e Arão e diz: vai lá e fala com Faraó que chegou o momento de deixar o meu povo sair. Mas Faraó diz: eu não conheço o seu Deus. E como eu vou ouvir? Não vou ouvir, porque eu não conheço. Quando nós não conhecemos Deus, nós temos dificuldade em ouvir a sua voz e obedecer a sua voz. Nós nos tornamos como o povo do mundo. O povo do mundo não obedece Deus porque não conhece Deus. E por não conhecer Deus, não ouve a sua voz e não obedece os seus mandamentos. E Faraó, ele diz: eu não deixarei ir, não vai sair ninguém daqui. Mas Deus estava disposto a libertar o seu povo. E ele dá uma ordem para que esse povo venha sair daquele lugar. Que esse povo, eles não ficassem mais lá no Egito. Mas eles fossem, e no deserto eles tinham um compromisso com Deus. Eles iriam celebrar uma festa para Deus. Então esse é o clamor de Deus, para que o seu povo saia. Diga: Deus, Ele quer que nós venhamos a sair da opressão. Deus não quer que você fique na opressão. Deus não quer que você fique escravo. Ele quer que você saia. E que você saia de corpo, alma e espírito. Diga: sair de corpo, alma e espírito. Nós devemos ter uma pressa em sair dessa situação de embaraço, de sair dessa situação que nos oprime, de sair dessa situação que nos envergonha. E nós devemos ter uma pressa, porque Deus, Ele quer a nossa libertação. Deus não se agrada da nossa opressão. Deus não se agrada que nós estejamos vivendo uma vida de escravidão. Deus não se agrada que o inimigo, ele tem nos feito seus prisioneiros, seus escravos. E Deus então, Ele levanta os seus homens para anunciar que o povo deve sair daquela situação. E capítulo 12, versículo 29. Deus começa a gerar uma crise no Egito. Diga: as crises são geradas por Deus. Quando você crê que Deus está no controle de todas as coisas, você não tem medo de crise, porque sabe que as crises vão cooperar para o seu bem. Ainda que no primeiro momento parece que as coisas são ruins, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Diga então, todas as coisas cooperam para o meu bem. Então Deus começa a fazer uma crise ali no Egito. E diz assim, versículo 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Diga, é meia-noite. Meia-noite é a hora mais escura que tem. Nós devemos saber que, quando a Bíblia fala, e foi à meia-noite, quer dizer, foi um momento de maior trevas, foi um momento de maior opressão. A meia-noite é a hora mais escura, mas também a meia-noite anuncia um novo dia. Diga, a meia-noite anuncia um novo dia. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Então sempre que Deus nos leva a uma crise do pior momento, a uma crise do momento mais escuro, se você ama Deus, vai nascer um novo dia para você. Vai nascer a esperança. Deus pode te levar a um momento muito escuro, um momento de muita crise, mas a crise, ela traz oportunidades. Diga, toda crise, ela traz novas oportunidades. Então Deus trabalha com as crises. Deus, muitas vezes, Ele é o patrocinador das crises que nós passamos, que nós vivemos. Porque Deus quer uma mudança. Deus quer nos dar um novo amanhã, um novo dia. E diz que na casa dos egípcios houve morte do primogênito. E diz que não havia separação. Houve morte no palácio, houve morte no casebre, houve morte na casa do cativo, houve morte nos animais. Todo primogênito, todo primeiro filho morreu. Então toda a casa no Egito estava de luto, estava de choro. Havia dor no Egito. E quem é que tinha feito isso? Algo foi necessário, porque Faraó diz que não conhecia Deus e não ouviria aquilo que Deus estava falando. Diga, todas as vezes que eu não tenho conhecimento de Deus e não ouço os seus mandamentos, a minha vida entra em crise e vem dores. Então no Egito começou uma grande mortandade. Todos os filhos primogênitos, os primeiros filhos, começaram a morrer. O filho de Faraó morreu. Aquele que sentava no trono. Aquele que seria herdeiro do trono. O filho dos escravos morreram também. O filho dos animais também morreram. Então Deus começou ali um grande mover. E começou a mover pelo choro. Mas também, no momento de dor, no momento de trevas, Deus anuncia um novo tempo. Deus anuncia coisas novas. Versículo 31 diz assim: então chamou a Moisés e Arão de noite, diga de noite, e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tens dito.
Olha o que Deus chama Moisés e Arão, diz: saia do meio do meu povo. Saia desse meio. Onde eles estavam? No Egito. E Deus diz: saia do meio. Há um momento na nossa vida espiritual que nós temos que tomar decisões. Não dá para sermos abençoados em conformidade com o mundo. Não dá para sermos prósperos juntamente com aquilo que o mundo está fazendo. Nós temos que tomar uma decisão de não servir mais o mundo, de não sermos mais escravos do mundo. Então Deus chama Moisés e Arão e diz: sai, pega o meu povo e sai. E era à noite, diga, e era de noite. Estava em trevas, estava escuro. É o momento que nós temos que tomar a decisão de sair. A crise produz algo positivo. Quantos creem assim? Diga, a crise sempre traz algo positivo. Vai depender de como você encara a crise. Se você sentar e chorar, vai demorar muitos anos para você ser vencedor. Mas se você olhar para a crise e perguntar por que as coisas estão acontecendo daquele jeito, você vai sair daquela crise. Você vai sair daquela situação. Então Deus começa a mostrar ao povo de Israel que todos os primogênitos iriam morrer. Todos os primogênitos. Ele iria tirar a vida de todos os primogênitos. Todos iriam perecer. Vai no capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, e esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Veja o que Deus fala: este mês será o primeiro dos meses. Será o princípio. Quantos anos estava lá o povo de Israel no Egito? 400 anos. E Deus diz assim: este será o primeiro dos meses. E Deus não perguntou se era janeiro, se era fevereiro, se era março. Deus diz: esse será o primeiro. A partir de agora, vocês terão uma nova história. Foi isso que Deus fez. Israel conta a sua fundação da saída do Egito, dessa data. Dessa data. Eu sempre digo que quando você aceita Jesus, você deveria esquecer o seu dia de nascimento. Porque a Bíblia diz que quando você aceita o nosso Senhor Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados, você se torna uma nova criatura. Então esse foi o dia do seu nascimento. É como foi para o povo de Israel. Este será o primeiro dos meses. Esqueça tudo que passou. Esse será o primeiro. Deus dá um novo tempo para Israel. Esse será o primeiro dos anos. Deus está trazendo um novo tempo. Eles tinham ficado 400 anos escravos. Mas Deus diz: esqueça o tempo de escravidão, porque agora começa um novo tempo. Quantos querem começar um novo tempo? O Senhor quer mudar a tua história. Salomão nos fala de sabedoria de excelência. A sabedoria de excelência é ouvir a Deus e inclinar os nossos pensamentos para aquilo que Deus está falando.
é pensar como Deus pensa. É ouvir o que Deus fala e pensar como Deus pensa. Quantos querem uma mudança? Deus chega para Israel e diz assim: a partir deste mês, vos será o princípio dos meses. Deus fala assim: esqueçam tudo que passou, porque agora começa um novo tempo na sua vida. Comece a contar de hoje o seu tempo. Sabe por que muitas vezes nós não vencemos? Porque nós estamos sempre voltando ao passado. Estamos presos ao passado. Nós temos que tomar uma decisão por Cristo. E no momento que tomamos essa decisão por Cristo, nos tornamos um novo homem e uma nova mulher. O passado não interessa mais. Não interessa o que você foi no passado. Interessa a sua nova história. No momento que você aceitou Jesus, no momento que o velho homem e a velha mulher morreram e se tornaram uma nova criatura, você se torna alguém novo. E é a partir daí que você conta a sua história. É a partir daí que você vai ter um relacionamento com Deus. Mas muitas vezes nós nos tornamos igual ao Faraó. Eu não conheço esse Deus e eu não vou ouvir o que ele está falando. Aí Deus começa a agir com crises. Aí Deus começa a agir com mortandade. E nós não entendemos por que as crises acontecem. É porque nós não ouvimos Deus e não obedecemos Deus. Diga, as crises são geradas porque nós não conhecemos Deus ou não ouvimos Deus. Então Deus fala: olha, este mês vos será o primeiro, este mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês. Coincidentemente nós estamos na 10ª semana. É uma coincidência apenas, né? Amém? O Senhor disse: é o 10º dia. Vocês façam o seguinte: pega um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Então Deus dá uma ordem ao povo de Israel. No Egito era meia-noite e o anjo da morte, ele começou a passar pelo Egito. E Deus dá uma ordem para que o povo de Israel fosse diferenciado. E ele diz, versículo 4: mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mancha, sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado a fogo, a cabeça com os pés e com as fressuras, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar, até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor.
e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Deus chama Moisés e Arão e diz: olha, cada família pegue um cordeiro, e eles vão matar esse cordeiro, e vão assar esse cordeiro. Mas o sangue desse cordeiro, eles vão passar no batente da porta. No batente da porta. E quando o espírito de morte passar pelo Egito, vendo que a casa que tiver a marca do sangue do cordeiro, não haverá mortandade. E assim eles fizeram. Se reuniram as famílias, com os filhos, e entraram dentro das suas casas, pegaram o sangue do cordeiro e passaram nos portais. E à meia-noite começa a passar o espírito de morte, e toda a família, aonde não tinha o sinal do sangue do cordeiro, havia morte. Havia morte, havia choro, havia dores. Mas onde havia a marca do sangue, o espírito de morte não tinha poder para entrar. E o povo estava dentro da casa. Ninguém saía para fora para ver o que estava acontecendo. Sabe, hoje, muitas pessoas estão saindo debaixo da cobertura espiritual para ver o que o mundo tem para oferecer. Há muitas pessoas morrendo pela curiosidade de saber o que o mundo tem. Muitas pessoas estão com curiosidade. Vai começar a novela Babilônia, vamos assistir para ver o que é. Dizem que o gato morreu por causa da curiosidade. Quantos aqui são curiosos? Ninguém? O povo de Israel também não era. Porque sabia que fora da sua casa, fora da proteção do sangue do cordeiro, havia morte. Diga, não é momento de curiosidade, de saber como que é a droga, de saber como que é a prostituição. Não é momento para isso. Nós temos que estar debaixo do sangue do cordeiro. Não é momento de vivermos curiosidade. Diga, lá fora há uma mortandade. Os primogênitos estão sendo mortos. Mas o povo que tem a marca do sangue do cordeiro não sofrerá dano algum. Deus manda eles matarem um cordeiro. Mas quem é o nosso cordeiro hoje? Hoje nós não precisamos pegar um animal, sacrificar. Jesus Cristo é o nosso cordeiro. Ele deu a sua vida por nós. E aqueles que estão debaixo do sangue do cordeiro não sofrerão dano algum. A palavra do Senhor diz assim: praga nenhuma chegará na tua tenda. Quantos creem essa palavra? Diga, eu e a minha casa estamos debaixo da proteção do Senhor. E este vos será o primeiro dos anos. À meia-noite, diga, meia-noite, é o momento de quebrar maldições, é o momento de fazer separações, é o momento de ter uma aliança com Deus. Você pode começar algo novo na sua vida. Quantos querem uma vida nova? Hoje pode ser um novo dia na sua história. Como foi para o povo de Israel. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. O nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, Ele quer te dar proteção. Lá fora há uma mortandade. Diga, fora da cobertura espiritual, da proteção do sangue de Jesus,
há uma mortandade. E eu não tenho curiosidade de saber o que está acontecendo. Há um chamado para nós. Pegar o sangue do Cordeiro e proteger a nossa casa. Proteger a nossa vida. Quantos querem essa proteção? Jesus, ele diz assim: aquele que não comer do meu pão, do meu corpo, e não beber do meu sangue, é um simbolismo. O pão e o vinho não tem parte comigo. E ele diz: fazei isso todas as vezes, até que eu volte. É uma aliança. Todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o vinho, em memória do sacrifício de Jesus, nós estamos declarando ao mundo espiritual que está à meia-noite. Nós estamos vivendo o momento mais escuro da humanidade. Nós estamos vivendo um momento de trevas, um momento de muita mortandade. Mas aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro não sofrerão dano algum. Diga: praga nenhuma entrará na minha casa. E essa tem que ser a nossa aliança com Deus. Essa tem que ser a aliança para que o mal não venha sobre nós. Capítulo 12, versículo 13 diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Diga: servir a Jesus é o sinal que nós não sofreremos dano algum. Salomão, ele diz: olha, a excelência da sabedoria. Quantos querem ter a excelência da sabedoria? O que é a excelência da sabedoria? É uma sabedoria superior. É uma sabedoria superior ao mundo. A sabedoria que o mundo tem não leva eles a ter uma aliança com Deus. Eles são muito sábios. E eles pensam que estão conquistando muita coisa. Eles pensam que estão conseguindo muito dinheiro. Essa semana passada eu assisti um filme sobre o poder da força magnética. O Sol, ele solta uma força magnética que ele queima todos os aparelhos na Terra. Telefone, computadores. Isso já aconteceu na Terra em 1850. Foi um caos. Mas naquele tempo não tinha computador. O banco não era gerenciado por computação. Os hospitais não eram gerenciados por computação. Eu fico muito intrigado hoje, quando eu chego num banco ou numa loja, e a pessoa diz assim: não podemos lhe atender, estamos sem sistema. Não é assim que funciona? Aí fica o banco lá tudo parado, simplesmente porque eles estão sem sistema. Aí não pode fazer nenhuma operação. Os cientistas estão preocupados, porque se acontecer de novo esse fenômeno, o mundo vai entrar num caos. O mundo vai entrar num caos. Todos os transformadores serão queimados. Todos os transformadores. Sabe quanto tempo demora para restabelecer os transformadores de energia? As grandes capitais vai demorar 6 meses. É o que os cientistas estão calculando. Não vai ter água, porque para bombear água para a população precisa de energia. Não vai ter combustível, porque precisa de energia para colocar o combustível no teu carro. Não vai ter contas bancárias, porque precisa de energia e precisa de computação.
Então toda essa riqueza que o mundo imagina que tem, basta um fenômeno para acabar com ela. Basta Deus gerar uma crise. Deus permitir uma crise. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que têm aliança com Deus não sofrerão mal algum. Quantos querem essa aliança? Então não é tempo de acreditar na força do dinheiro. Não é tempo de acreditar na tua sabedoria. Mas Salomão está falando de uma sabedoria de excelência. E qual é a sabedoria de excelência? Ouvir a voz de Deus. Inclinar os seus pensamentos para os mandamentos de Deus. Diga, eu e a minha casa precisamos de proteção. E a proteção que veio para o povo de Israel era um sinal do sangue. A proteção para nós hoje é o sinal do sangue de Cristo. É uma aliança com o sangue de Cristo. Aqueles que têm a marca do Cordeiro, aqueles que têm uma aliança com nosso Senhor Jesus Cristo, praga nenhuma chegará na sua casa. Quantos querem viver isso? Se coloque de pé. Põe a mão no seu coração. Fale com Deus nessa noite. Fala que você está precisando de uma aliança com o Senhor. Fala que você está precisando que a sua vida seja marcada por esta aliança. Que você quer começar um novo tempo. Que você quer se render aos pés do Senhor. Para que a sua vida deixe de ser meia-noite e passe a ser o princípio dos anos. Você se torne uma nova criatura em Cristo. A sua casa se torne o centro do avivamento. Onde o espírito de morte, que tem dizimado milhares e milhares de pessoas, não chegue na tua casa. Que esse espírito maligno, que está por detrás das drogas, da prostituição, da mentira, do engano, esse espírito que tem trazido mortandade aos primogênitos, ele não entra na sua casa. Esse espírito maligno que tem roubado a nova geração, ele não entra na sua casa. Para isso é necessário buscar a sabedoria da excelência. Ouvir os mandamentos de Deus. Inclinar o seu coração para os seus mandamentos. E obedecer a Deus. Fazer uma aliança com o sangue de Cristo. Fazer uma aliança com o corpo e com o sangue de Cristo. Diga que você quer isso essa noite. Fale com Jesus nesta noite. Diga que você rende a Ele a sua vida. Que você quer que os seus ouvidos estejam atentos às suas ordenanças. Que você quer obedecer a Ele. E que você quer conhecer esse Deus cada dia mais. Você crê nessa palavra? Diga, Senhor, guarda minha casa. Guarda minha família. Esta noite, eu e a minha casa faremos uma aliança com o teu sangue e com o teu corpo. Praga nenhuma entrará na minha casa. Todo espírito de mortandade sai em nome de Jesus. Amém?